O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem a Deus se confia. 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 Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que alegria nós mais uma vez juntos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nessa quinta-feira de adoração, o dia que nós voltamos de modo muito mais especial a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Eu quis fazer memória mais uma vez desses versículos, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho, para nós percebermos que já dando início ontem, nesse caminho quaresmal que nós estamos vivendo, nesse grande retiro da quaresma que nós vivemos, hoje o Senhor já nos convida. Veja que amor de Deus é esse. O amor de Deus, o amor eterno, que nos convida, não nos obriga a nada. Ele nos faz uma proposta. Veja o tamanho do amor de Deus por nós, esse grande amor de Deus que nos fez livres, que nos criou para a liberdade, que nos criou para sermos filhos amados, eleitos, filhos que se relacionam em profundidade, em coração filial com o Pai. O Senhor está nos chamando. Escolhe, pois, a vida. E a vida é renunciar a si mesmo e carregar a tua cruz a cada dia. A cada dia carregar a cruz. Por isso o Senhor que nos chama, que nos convida a viver com Ele. O grande amor de Deus, o eterno amor do Pai, o infinito amor de Deus que nos convida a viver com Ele. Então é Deus, o Verbo encarnado, o amor encarnado, o amor eterno, que nos convida a viver com Ele. É um convite. Não é obrigado, quem quiser, venha. Mas quem vir, verá a glória, a salvação e a vida eterna. Vejam que já nesse tempo quaresmal, o Senhor que está nos convidando, o Senhor nos chamando, e aí a renunciar a nós mesmos e a tomar a nossa cruz. A renunciar aquilo que não nos pertence. E é interessante perceber esse sentido da palavra renunciar, porque renunciar é desapegar daquilo que não me pertence e não me faz bem. Eu vou renunciar àquilo que não me pertence e não me faz bem. Nós renunciamos, né? Renunciamos a Satanás, porque Satanás não nos pertence, nós não pertencemos a ele e ele não nos faz bem. Nós renunciamos. É diferente de oferta. Eu oferto a minha vida sabendo o dom que ela é, a riqueza que ela é, mas mesmo assim eu a oferto. Existe essa diferença. Então, renunciar a si mesmo, renunciar àquilo que não nos pertence, aquilo que não corresponde à nossa dignidade filial, aquilo que não corresponde
com a coerência do homem cristão, a coerência da mulher cristã, a coerência dos filhos e filhas de Deus. O grande convite do Senhor já, nesse segundo dia da quaresma, é renunciar tudo aquilo que não condiz com a tua dignidade filial. E carregar a cruz. Tudo aquilo que não condiz com a nossa dignidade filial. Vejam, Deus nos criou para sermos felizes. E colocou dentro de nós um desejo de felicidade. Todos nós, se perguntássemos aqui, fizéssemos uma enquete, aqueles que estão em casa também rezando conosco, fizéssemos uma enquete e perguntássemos, quem quer ser feliz? Todo mundo ia gritar, eu. Bom, acho que iria, né? Mas todo mundo quer ser feliz, estamos buscando os meios de sermos felizes, de encontrar a nossa realização, o sentido de vida. Deus nos fez para a felicidade. E Ele imprimiu dentro de nós esse desejo de felicidade, esse anseio de felicidade, essa busca que o ser humano passa toda a sua vida querendo encontrar essa tal de felicidade, se realizar, em sentir-se feliz, em sentir-se feliz. E o salmista nos ensina, é feliz quem a Deus confia, é feliz quem a Deus se confia. Veja, a felicidade é essa confiança, e poderíamos traduzir de outra forma, a felicidade é viver em Deus. Deus que nos criou para a felicidade, Deus que imprimiu dentro de nós um desejo profundo de felicidade, e aí nós podemos dizer felicidade e eternidade, um desejo profundo dentro de nós de sermos felizes, de vivermos a eternidade, de vivermos essa constante felicidade que vamos desfrutar na eternidade, e o salmista nos dá a regra hoje. Como é que nós vamos ser felizes? Aqueles que Deus se confia, ou seja, aqueles do qual vivem em Deus. Por isso que o autor sagrado nos faz, escolhe, pois, a vida. A escolha é minha, a escolha é tua, amado irmão. A escolha é nossa. O Senhor que nos criou para a felicidade, o Senhor que imprimiu em nós o desejo da felicidade, o Senhor que está nos chamando à felicidade, Ele está nos convidando a viver nele, a estar nele, para que nele nós encontremos a grande saciedade de eternidade que está dentro de nós. A grande saciedade que existe dentro de mim, dentro de você, dentro de todos os seres humanos, o desejo, a ânsia de eternidade e felicidade, nós só podemos encontrar em Deus. E aí, só que infelizmente, como definiu São João Paulo II, o pecado é buscar Deus onde Ele não está. O pecado é buscar a felicidade onde Deus não está. O pecado é buscar a realização onde nós não podemos nos realizar de fato, fora de Deus. Por isso que o convite do Senhor, volta, escolhe pois a vida, porque tudo que é fora de Deus é a morte. Volta, escolhe pois a vida, escolhe a felicidade, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Tomando a sua cruz e seguindo. A condição que nós ouvimos na primeira leitura da felicidade, obedecendo a sua voz e se apegando a Ele. Vejam, se nós falarmos de mandamentos, de lei de Deus, isso cai dentro de nós de forma tão negativa e pesada às vezes. Nós olha os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, os preceitos de Deus. Às vezes nós olhamos isso como algo tão proibitivo. Olha, eu sou proibido fazer isso, mas eu sou livre. Deus me criou para o amor, para amar. Por que Ele está me proibindo dessas coisas? Não sei se você já ouviu isso, alguém te questionando, ou você mesmo se questionando. Para que tanto mandamento? Para que tanto? Olha, Ele me fez livre, por que eu não posso ser tão livre, escolher tudo que eu quero então? Os mandamentos não podem ser olhados de forma proibitiva. Os mandamentos é um caminho do Deus que nos ama, nos oferece para que nós possamos chegar à eternidade. Mandamentos, leis de Deus, preceitos, não são realidades negativas, proibitivas, opressoras. Nossa, tanto mandamento, que Deus opressor é esse? Que me coloca neste mundo e me proíbe de tantas coisas, de tanto isso. Eu tenho que amar, eu tenho que ser livre, mas existem mandamentos, a igreja me proíbe de tantas as coisas. Não, amados irmãos, os mandamentos, a lei de Deus, do qual
o autor sagrado da primeira leitura está dizendo: obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus preceitos, é o caminho, é a via segura. Os preceitos de Deus é a via segura, para que nós possamos chegar à felicidade, à eternidade. Se de fato nós queremos ser felizes, e traduz feliz e eternidade, felicidade e santidade, se nós queremos chegar à felicidade, se nós queremos chegar à eternidade, se nós queremos chegar à santidade, nós precisamos assumir e entender que os mandamentos são o caminho, o itinerário correto, o itinerário seguro para chegarmos à eternidade. Então não é leis de um Deus que quer nos proibir, de um Deus opressor. É um caminho que o Pai está nos apontando para chegarmos até o coração dele. Os mandamentos e as leis, o qual nós precisamos, porque falar de obediência, não, obediência para que isso, para que aquilo, obedecer à vontade de Deus, à voz de Deus, e isso é consequência de um coração permeado pelo orgulho. Porque se nós que queremos viver a santidade, a felicidade, os desígnios de Deus, queremos chegar ao céu, estamos caminhando neste mundo, passando por este mundo, peregrinando por este mundo, nós vamos entender que os mandamentos, as leis de Deus é o itinerário, o caminho, o seguro, o único caminho que deve estar no nosso GPS espiritual é os mandamentos de Deus. Não pode ter outro caminho, não pode ter atalhos, não pode ter outra alternativa, é a vontade de Deus. Não existe outra alternativa para o cristão a não ser a vontade de Deus. Volta, escolhe, pois, a vida. As outras alternativas vai te levar para a morte. A vontade de Deus, os mandamentos de Deus nos levarão à vida eterna. Só que o nosso GPS espiritual está cheio de alternativas, caminhos alternativos. Caminhos que vão por aqui, vamos cortar caminho, vão por lá, vão por aqui, vamos fugir da cruz, vamos fugir da santidade, vamos fugir disso, é melhor esse evangelho, é melhor esse caminho, é melhor isso, melhor aquilo. Não pode dividir, não pode separar, não pode negligenciar aquilo que é a vontade do Pai, não como vontade opressora, pelo contrário, vontade libertadora. A vontade de Deus, repito, e é importante ficar frisando nisso, ela não é opressora, ela é libertadora. O homem se liberta deste mundo na medida que se coloca no coração de Deus, pela obediência à vontade dEle. Pela obediência à vontade dEle. Vejam, o pecado é buscar Deus no lugar errado. Se nós estamos querendo ser felizes, onde estamos buscando a nossa felicidade? Em quem estamos buscando a nossa felicidade? Qual é o lugar que o nosso coração está se descansando, encontrando conforto, encontrando consolo? Onde que os nossos corações estão se ancorando? No coração do Pai ou neste mundo e as propostas deste mundo? Esse desejo, esse caminho que o autor sagrado da primeira leitura está nos provocando, nos convidando, nos chamando: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. E esse chamado, esse convite, essa proposta, ela se repete no evangelho de hoje, na boca de Jesus. Renuncia a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Mas vejam, antes desse convite, Jesus começa dizendo: naquele tempo disse aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Antes de Jesus nos convidar, Ele está nos mostrando o quanto Ele nos ama. Antes de Jesus, nesse diálogo com os seus discípulos, antes de Jesus convidar, Ele está dizendo: olha, o Filho do Homem vai morrer, sofrer, perseguido, ser caluniado, mas ressuscitará no terceiro dia. Veja, a vida de Cristo é uma vida de sofrimento, por mim e por você. Desde toda a vida de Cristo, desde o seio materno da Virgem Santíssima, é uma vida marcada por sofrimento, mas um sofrimento redentor, um sofrimento que tinha um sentido: me salvar e te salvar.
Toda a vida de Jesus, tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus, ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. O Deus Altíssimo, o Deus Soberano, o Deus Poderoso, o Deus Rei do Universo, nasce pobre, morre pobre, vive sofrendo, para revelar o quanto que Ele nos ama. O sofrimento de Cristo, não só na cruz, mas toda a vida de Cristo, é a carta de amor por mim e por você. Jesus dizendo para os discípulos: olha, eu vos amo, eu te amo, vos amo com esse amor de sofrimento, esse amor de doação, esse amor que interessa, o Deus que se interessa pela nossa salvação, e de prova que Ele se interessa pela minha, pela sua, pela nossa salvação, é que Ele não foge do sofrimento, Ele não fugiu do sofrimento, porque Deus é o primeiro a se interessar, e o único interesse de Deus é a nossa salvação. O único interesse de Deus, o único, não existe outro interesse, é te salvar, é me salvar, é nos salvar. Por isso que Jesus passa por todo o sofrimento voluntariamente, como diz o profeta Isaías, o homem do sofrimento, dilacerado pelo sofrimento, parecia um verme, mas esse verme que revela o tamanho do amor dele, por mim e por você. O amor de Deus que é escrito, transparecido pelos seus sofrimentos, mostrando a nós o seu único interesse, pela cruz nós fomos salvos, resgatados, redimidos. Por isso que ele diz: abraça a tua cruz, porque o interesse dele foi nos salvar na cruz, e nós permanecemos salvos na medida que nós carregamos a nossa cruz. Fugir da cruz é fugir da salvação de Deus por nós. Rejeitar a cruz, negar a cruz, viver fora da cruz, não querer abraçar a cruz, é rejeitar, negar, se afastar da salvação de Deus por mim e por você. O Deus que nos salvou pela cruz, nos faz permanecer salvos, carregando a nossa cruz. Aí a gente começa a ter uma compreensão diferente. Cruz não é castigo. Cruz é remédio. Cruz não é maldição para o cristão. Cruz é vitória. Por isso que Paulo dizia: a loucura da cruz. Nós vivemos uma cultura, e essa cultura também reflete dentro da vida de igreja, dentro da religião, que nós devemos fugir da cruz. Nega o sofrimento. Não quero isso. Não quero. Fala-se de penitência no tempo quaresmal. Eu quero o mais fácil. A penitência é mais cômoda para enganar. E sofri. Não. Jesus sofreu, foi escarnecido, apanhou em silêncio por amor. Eu tenho uma dor de cabeça, já quero murmurar, reclamar, já quero tomar remédio. Nós não queremos. Mas entenda, e aqui é o grande trabalho de Satanás: tirar de nós o sentido da cruz, porque ele sabe que abraçado à cruz, ele é um derrotado na nossa vida. E ele quer semear no nosso coração, no coração da igreja, que devemos fugir da cruz. Fugir da cruz, porque ele sabe, o quanto mais eu abraço a cruz, a minha cruz, menos força na minha vida ele tem, menos influência na minha vida ele tem. Agora, se nós vamos fugindo da cruz, mais influência ele tem sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Percebam, esse amor de Jesus que ele vai se mostrando, que ele vai se revelando, mostrando para ele desse interesse dele, desse interesse de nos salvar, desse interesse de Deus, de toda a vida de Jesus, passando por este mundo, sendo caluniado, rejeitado, ultrajado, difamado, tudo que nós poderíamos dizer, e imaginar o seu sofrimento físico, o seu sofrimento espiritual, o seu sofrimento moral, toda a rejeição que ele vive, para mostrar que ele está interessado na minha e na tua salvação. Por isso nós não podemos ser levianos diante da nossa salvação. Nós não podemos negligenciar a salvação de Deus. Deus está interessado pela tua salvação. Será que você está interessado também pela tua salvação? Escolhe, pois, a vida. Deus, além de nos salvar na cruz, além de nos redimir na cruz, além de nos resgatar na cruz, de nós sermos livres na cruz, Ele dá a nós todos os meios, a sua graça em abundância, para que nós permaneçamos salvos, para que nós possamos caminhar na salvação.
para que nós possamos, seguindo a Ele, continuarmos sendo salvos. A tua salvação corre risco, amado. Você em casa, a tua salvação corre risco. Se nós não carregarmos a nossa cruz e não nos empenharmos no caminho de conversão, nós poderemos perder a salvação. Por isso que renuncie a si mesmo, renuncie às suas maldades, renuncie os pecados, renuncie às suas fragilidades, às suas malícias, e me siga, porque eu sou a vida, eu sou a salvação. Carregue a tua cruz. A cruz, ela é o remédio contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a vaidade. Não vamos negar, fugir da cruz, pelo contrário, a cruz é a nossa aliada para que nós sejamos salvos. Foi na cruz que o Senhor salvou a humanidade. Foi pela cruz que o Senhor nos redimiu. Abraçando a nossa cruz, nós permanecemos salvos. Mas cruz não, bobagem, padre, não fala isso não, prega outra coisa, isso aí é coisa de gente, isso aí é coisa de idade média, não, isso é evangelho. É isso que Jesus está nos chamando. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, e siga-me, e siga-me. A nossa salvação ainda corre risco, e por isso que é mais sério. O que é mais sério para Deus, que é a minha salvação, também precisa ser muito sério para mim. Como estamos empenhando o nosso caminho de conversão, nosso caminho de salvação, nosso caminho de correspondência pela vontade de Deus. Não podemos negligenciar a nossa salvação diante do tamanho do amor de Deus. Poderíamos passar horas e horas descrevendo o amor de Deus, o sofrimento de Deus, o sofrimento de Jesus, a vida de Jesus. Poderíamos passar horas e horas, mas nós precisamos entender que diante desse amor infinito, diante desse amor que passou sofrendo em silêncio, Ele não abriu a boca, Ele permaneceu em silêncio no sofrimento para dizer o quanto que nos ama. O silêncio de Deus grita a nós o quanto que Ele nos ama. Por isso que diante desse tamanho amor, nós não podemos negligenciar o nosso caminho, a nossa vida de santidade e de salvação. Não podemos negligenciar diante desse tamanho amor, diante desse tamanho chamamento de Deus para nós, da nossa salvação. Não podemos negligenciar, não podemos ser levianos diante desse convite do Senhor. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Volta para o Senhor. E depois Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie tudo, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Existia vários rabinos, vários mestres naquele tempo, e os discípulos começavam a seguir, as pessoas se tornavam discípulos dos mestres, e tinha essa compreensão, que o discípulo, daquele mestre, daquele rabino, precisava caminhar, seguir os mesmos passos do mestre. Tudo que o mestre fazia, ele tinha que fazer, para imitar o mestre, para aprender com o mestre, para viver o mesmo caminho que o mestre viveu, para chegar àquela sabedoria que ele via no mestre, aquela admiração que ele via no mestre, ele precisava trilhar para chegar, para aquilo que era almejado por ele. A mesma vida do mestre. Diante desse amor de Deus que nos constrange, diante desse amor de Deus que nos salvou, diante desse amor de Deus que nos conquistou, que nos resgatou, nós estamos maravilhados com esse amor. E esse amor que nos faz o nosso coração se tornar apaixonados por Ele, maravilhados diante de tamanho amor, nós só podemos seguir Jesus. Os mesmos passos de Jesus, o mesmo caminho que Jesus, porque não existe, amados irmãos, um cristianismo sem cruz, não existe um cristianismo sem sacrifícios, não existe, pode existir qualquer outra coisa, mas um cristianismo sem cruz não existe. Mas padre, puxa vida,
deixa eu dizer assim, puxa vida, que Deus ruim, que Deus amargo, mandando eu carregar a cruz, mandando eu fazer sofrimento, fazer sacrifícios. Nossa, Ele já morreu na cruz por mim, já me salvou. O que eu tenho que viver agora é todas essas coisas, estes sofrimentos. Por que Ele está me dando? Por que essa quaresma agora manda a gente manda a gente se converter, fazer penitência, fazer jejum? Porque essa exigência contínua, porque olha, não é carregue a cruz de vez em quando, carregue a sua cruz a cada dia e me siga. Por que então essa exigência tão grande de vida, de uma vida marcada pelas penitências, pela mortificação? Não é que Deus quer o nosso sofrimento, porque Ele não nos criou para o sofrimento. Mas, renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, é o antídoto, é o remédio contra as consequências do pecado original que está em nós. O objetivo não é sofrer, o objetivo é vencer as marcas do pecado que estão em nós. E nós vencemos as marcas do pecado que estão em nós pela vida de penitência, pela vida de renúncia, carregando a nossa cruz. Entendendo que nós não podemos ser escravos de nós mesmos, mas pelo contrário, orientar o nosso coração, a nossa vida, as nossas escolhas para a vontade de Deus, para o querer de Deus, para os desígnios de Deus. Então, não é o sofrimento pelo sofrimento. O Senhor não nos quer sofrendo, mas o Senhor usa dos sofrimentos, através da cruz, através da renúncia, através das penitências, através das mortificações. O Senhor usa de tudo isso para remodelar o nosso coração à santidade original. Por isso que a cruz, ela não é inimiga, ela é aliada. Porque através da tua cruz, que você carrega todos os dias, o Senhor está remodelando o seu coração à santidade original. O esplendor original, quando Deus nos criou com uma beleza original, com uma santidade original, que o pecado desfigurou em nós. Quando nós vamos caminhando pela penitência, pela mortificação, renunciando a nós mesmos, carregando a nossa cruz, buscando viver o coração e as escolhas pela vida, pela vontade de Deus, pela obediência aos mandamentos de Deus, nós vamos dando a oportunidade de Deus trabalhar em nós e devolver a nós a beleza, o esplendor original. A cruz não é inimiga, a cruz é aliada. O objetivo de Deus não é que nós soframos. O objetivo de Deus é que nós sejamos salvos, mesmo que a salvação passe pelo sofrimento. O nosso foco não está no sofrimento, o nosso foco está na meta, a salvação e o céu. Por isso que nós não fugimos da cruz, por isso que nós não abandonamos a cruz, pelo contrário, carregando a nossa cruz, renunciando, vivendo o caminho de renúncia, perdoando, fugindo do orgulho, fugindo das malícias, dos medos, dos pecados, dos vícios, daquilo que escraviza, se empenhando, carregando a nossa cruz do amor, pelo amor, para o amor. O Senhor vai remodelando o nosso coração, a obediência filial. O Senhor vai devolvendo a nós, vai tirando essa carinha feia e vai devolvendo a beleza original. Quanto mais nós carregamos a cruz, mais nós vamos nos assemelhando à imagem de Deus. Vejam como é bonita, irmãos. Jesus é a imagem do Pai. Jesus, o Filho eterno de Deus, o rosto invisível de Deus, que se faz visível no Filho Jesus, que é dilacerado na cruz. O ser humano, a imagem e semelhança de Deus, visível neste mundo, dilacerado pelo pecado, mas salvo na cruz. Na cruz, o rosto de Deus é dilacerado. Na nossa cruz, o rosto de Deus transparece por amor. Veja que Jesus inverte os valores, Jesus inverte o sofrimento, Jesus inverte as consequências. O Deus, a imagem de Deus, o invisível, o Deus invisível, que se torna visível em Jesus Cristo, no Filho de Deus encarnado, que se faz homem, na cruz ele é dilacerado. E o profeta Isaías diz, ele é como um verme, não tem mais aspecto humano. E nós, seres humanos, carregando a nossa cruz, nós vamos recebendo o esplendor e a imagem de Deus, a imagem original de Deus. Veja que amor é esse,
Que amor é esse? E por que nós não vamos seguir esse amor? Porque nós não correspondemos o seguimento desse amor, buscando viver, veja, os frutos de uma alma penitente, de um coração penitente. Nós estamos vivendo um tempo penitencial, que nos leva à penitência, à mortificação, à conversão, o pecado. Os frutos de uma alma penitente, a capacidade de se relacionar com Deus e com os seus irmãos livremente. O quanto mais nós abraçamos a nossa cruz, o quanto mais nós caminhamos na mortificação, na penitência, mais nós temos a capacidade de se relacionar com Deus livremente, sem interesse. E com o próximo, sem interesse. Deus não se torna mais se Ele é útil ou não a mim, Deus se torna meu Pai. Deus não se torna mais meu pronto socorro, quando eu preciso eu vou. Deus é o meu Pai. A cruz que nós carregamos todos os dias, ela revela a nós que Deus é o nosso Pai. Por isso, quem não vive uma vida de mortificação, de penitência, carregando a sua cruz, não consegue enxergar a Deus como um Pai. Qual foi o grande grito de Jesus no alto da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não falou, Deus ruim, castigador, estou sofrendo demais aqui por causa desse povo aí. Quanto mais nós abraçamos a nossa cruz, mais nós conseguimos enxergar Deus como nosso Pai. O Pai das misericórdias. O remédio, os frutos de uma alma penitente, é essa capacidade de se relacionar com Deus e com os irmãos livremente, sem o interesse, sem o utilitarismo. Deus não se torna agora para mim, se eu preciso eu vou, se eu preciso eu não vou, me dá o que eu quero, senão eu não te quero mais, não. Deus se torna o meu Pai. A cruz imprime em nós o sentimento filial, eu sou filho. E aí nossa religião, a nossa espiritualidade se torna um caminho em direção ao coração do Pai. Como diz o Papa Francisco ontem na homilia, a quaresma é uma viagem de retorno à casa e o coração do Pai. E o retorno à casa do Pai nos faz criar a esperança e a expectativa pela herança. E a herança é o céu que Deus tem para nós. Por isso, diante desse tamanho amor de Deus, por que nós não podemos segui-lo? Vem e segue-me. Não foque nas renúncias, não foque na cruz, foque na meta, a eternidade. O problema é que nós ficamos com medo da cruz e com medo das renúncias, porque nós estamos ancorados neste mundo. Se o nosso coração estiver ancorado na eternidade, nós caminharemos seguindo o Senhor fielmente, obediente, escolhendo em tudo a vida. Escolhe, pois, a vida. Renuncie a si mesmo e siga-me. A vida verdadeira está em Deus, somente em Deus, e seguindo-o pela fidelidade e pela obediência. Diante desse amor que nos constrange, só podemos segui-lo, só podemos segui-lo, só podemos segui-lo. Tropeçando, caindo, mas nunca desistindo de segui-lo. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos machucar nesse caminho, nessa estrada da vida, mas não podemos desistir de seguir o Senhor. Talvez você desistiu já, talvez você em casa desistiu de seguir o Senhor, mas não desista. Se caiu, levanta. Se desanimou, toma ânimo, toma novo alento e continuamos a seguir. Seguindo, 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 porque a minha meta não é o caminho, não é a estrada, a minha meta é o destino, a minha meta é o céu. Vamos ficar em pé, rezar mais um pouco, respondendo a Deus, diante desse chamado que Ele nos faz. Coloca a mão sobre o seu coração, se você quiser, feche seus olhos diante de Deus. E vai lembrando esse amor dEle por nós, esse amor dEle por você, esse amor que sofreu em silêncio, esse amor que revelou e mostrou, e tem mostrado o interesse dEle em nos amar, o interesse dEle em nos salvar. E diante desse constrangimento, diante desse amor que nos constrange, desse amor que nos conquista, desse amor que nos seduz, como diz o profeta, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vai dizendo para o Senhor, eu quero te seguir, Jesus. Eu quero acolher o seu chamado, porque eu estou escolhendo a vida.
Eu estou escolhendo a vida, Senhor. Vai dizendo agora com suas palavras, dando a sua resposta. Você em casa também, se coloque na posição de oração, de pé, com a mão sobre o seu coração, dizendo: Senhor, eu estou recebendo o teu convite hoje, e eu estou aceitando, Senhor, a renunciar a mim mesmo, a carregar a minha cruz, a te seguir na obediência, pelo caminho da obediência, porque eu sei, Senhor, e estou assumindo, reassumindo a minha vida, que os teus mandamentos é o caminho para a salvação, é o caminho da vida, é o caminho da felicidade. O anseio dentro de mim, Senhor, de felicidade está em Ti, e só pode ser saciado em Ti, Senhor. Por isso é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu aceito. Eu faço a escolha, eu faço a opção, eu aceito pela vida, Senhor, eu aceito pela santidade, eu aceito o Teu caminho mais e mais, renunciando a mim mesmo, desapegando de mim mesmo aquilo que não me pertence, Senhor, aquilo que me faz mal, para caminhar na Tua vontade, para caminhar no Teu querer. Agora levante os seus braços, e junto com a música, levanta o mais alto que você puder. Vamos rezar entregando, confiando na graça de Deus. É a graça, porque a graça trabalha sobre a nossa resposta. Deus trabalha sobre aquilo que nós respondemos a Ele. Se nós estamos respondendo sim, Senhor, eu quero, a graça vai trabalhar sobre nós. A graça vai atuar sobre nós. A graça vai encontrar em nós um coração generoso e vai trabalhar de forma abundante, de forma generosa, porque nós estamos querendo, porque nós estamos aceitando. É um convite, não quer, beleza, mas é um convite. Escolhe, pois, a vida. Vem e segue-me. Vem e segue-me, que eu tenho um céu, eu tenho uma eternidade, eu tenho uma salvação, eu tenho uma vida toda, eu tenho uma eternidade toda junto do Pai. Vem, não se apegue às migalhas deste mundo, não se apegue às gorjetas deste mundo. Queira a herança, amados irmãos. Deus tem uma herança para nós, e nós estamos apegados às gorjetinhas que o mundo está nos dando. Uma herança imperecível, uma herança eterna, uma salvação eterna diante dele. Levante seus braços mais alto e canta com o coração, respondendo ao Pai. Respondendo ao Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Canta, vai cantando isso, dizendo tudo é do Pai, toda a honra, toda a glória é dele a vitória. Vai cantando e declarando a vitória de Deus, o amor de Deus que nos alcança, que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. É do Pai. Canta, filho, diante do seu Pai, diante desse Pai que nos ama, diante desse Pai que nos cura, que nos liberta, que nos converte, que nos purifica, que nos santifica, que nos restaura. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Por isso nós pedimos, Pai, que o Teu amor derramado sobre os nossos corações nesta hora, Senhor. Nós que somos Teus filhos, Senhor, que estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, tantos que rezam, que nos acompanham, Senhor, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Envia, Pai, o Teu amor sobre nós. Sim, Senhor, assim como Jesus dizia: eu vim para sofrer, para morrer por amor. É o grito de Deus dizendo: eu vou passar por tudo isso porque eu vos amo, porque eu vim vos salvar. Sim, Pai, que esse amor derramado sobre os nossos corações venha curar, Senhor, venha nos libertar de toda vivência, Senhor, errada, de toda busca, Senhor, no pecado. Pai, quantas vezes nós buscamos fora de Ti, Pai, e o Seu amor nos reconquista. Vem reconquistar o nosso coração agora, Pai, pela força do Teu amor sobre nós.
Sim, assim como o filho pródigo voltou para vós e sentiu acolhido, vem nos acolher agora, Pai, na nossa escolha. Na nossa escolha, Senhor, na escolha em seguir o Teu Filho, em caminhar na vontade de Jesus, seguindo os passos de Jesus, naquilo que é a vontade do Senhor para nós, Pai, a vontade que nós sejamos salvos, o Teu objetivo, e eu quero estar a minha vida dentro do Teu objetivo, Pai. Se o Teu objetivo é me salvar, eu quero estar dentro do Teu objetivo. O Teu objetivo é o meu objetivo, Pai, a minha salvação. Por isso eu quero, eu não vou me negligenciar, eu não serei mais leviano diante da minha salvação, Pai, porque eu estou escolhendo caminhar na Tua vontade. Eu estou nessa tarde, Pai, assumindo o Teu amor na minha vida, o Teu projeto mais uma vez na minha vida. Vai rezando agora, amados irmãos, e dando a tua resposta ao Pai, dizendo ao Pai do céu, o Pai das misericórdias, que você está escolhendo o projeto dele, que o projeto de salvação, que o interesse de Deus é o teu interesse, que o teu projeto de ser salvo, o projeto, Pai, que nós sejamos salvos, é o teu projeto nessa tarde, e nós estamos renovando, Senhor, esse projeto, e vai soltando a sua voz agora. Do meu ser, sim, Pai, o pecado devastou o meu viver. Diga isso, canta isso com a verdade do seu coração. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Sim, Pai, que o Teu amor nos liberte e nos cure. Vai orando, assim você reza. Você em casa também. O coração do Pai que está voltado para nós. O Senhor me fala de uma mulher chamada Jerusa em casa, nos acompanhando de casa. Você perdeu um ente querido nessa pandemia, e o quanto você estava acusando a Deus por causa dessa perda. E como foi essa perda? Jerusa, nessa hora experimenta o amor do Pai, que te acolhe, que te consola, que te cura. E no seu sofrimento, na sua cruz, Ele se mostra como um Pai de amor, um Pai de misericórdia a você. O Senhor me fala de uma mulher aqui no santuário. Continue rezando. O seu sonho, você casou no seu primeiro matrimônio, primeiro casamento, e o seu sonho era de se engravidar, de ter filhos, uma família numerosa. E você foi diagnosticada como uma pessoa infértil, uma mulher infértil, que não poderia ter filhos. Com isso, o seu marido separou de você.
separou de você, porque também o sonho dele, o projeto dele também, assim como o seu, era filhos. Coisa natural de quem casa e quer os filhos. Mas ele jogou na sua cara dizendo isso. E bater na porta dizendo: eu vou embora, porque você é uma mulher estéril que não pode me dar filhos, e eu quero filhos. E bateu a porta e foi embora. Aquela palavra, tudo aquilo que você tem dentro do seu coração, você já como uma mulher de Deus, que buscava a Deus, que servia a Deus no grupo de oração. Se Deus me fez um útero de morte, Ele não é pai, não é bom para mim. Essa foi a sua oração. Se Deus me deu um útero de morte, do qual não pode ter vida, Deus é ruim, Deus não é bom para mim. O seu coração, a partir daquele dia, se fechou tanto a Deus, que você vivenciou tantas coisas negativas, tantas realidades de pecado, e o Senhor hoje te trouxe aqui ao santuário do Pai das Misericórdias, filha, para dizer a você que Ele tem a vida para você, a vida eterna para você. Senhor, bendito seja. Ele não se alegrou com o teu sofrimento, Ele não se alegra com a tua dor, Ele continua bondoso, amável, misericordioso, dizendo: filha, volta para o meu coração, chega de sofrer, chega de ficar no pecado. O Senhor me fala de uma pessoa também, uma pessoa com problemas na audição, no ouvido esquerdo. Eu não sei se você está aqui ou está em casa, mas a mão misericordiosa de Deus que toca os seus ouvidos, Éfeta, volte a ouvir a minha palavra, volte a ouvir. Liberta-nos, Senhor, de todo vício. Liberta-nos, Senhor, daquilo que nos escraviza. Liberta-nos, Senhor, daquilo que nos aprisiona no pecado. Liberta-nos, Senhor, da falta de esperança. Quantos de nós, Senhor, que desistimos da santidade, que desistimos da nossa cruz, que desistimos do seguimento, Senhor, que estamos vivendo na mornidão, na tibieza. Liberta-nos agora, Senhor, de todas as armadilhas que Satanás semeou sobre o nosso coração, para que nós fôssemos cristãos mornos, não vivendo mais a coerência, Senhor, não pela nossa escolha, mas pela dificuldade que estamos encontrando, porque nós somos cegos pelas armadilhas de Satanás. Reinflama o nosso coração pela santidade, Jesus, para te seguir, para um amor radical. Que a cruz, Senhor, forge o nosso coração para um amor radical e fiel a Ti, Jesus. Que nós queremos, Senhor, que nós desejamos. Levanta os braços mais uma vez e canta: tudo é do Pai, tudo é do Pai, tudo é dele, tudo. E nós somos filhos, e só podemos reconhecer isso. Toda honra e toda glória é dele, a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele, a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Diante de tamanho amor, só basta responder: eis-me aqui, Senhor, e eu te seguirei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.